Canal Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Da missão, uma importância modesta para aluguel de casa. Também o uso de um carro também da missão. E assim comecei a orar e senti que devia e que eu podia morar em Fátima do Sul e ajudar a igreja naquela cidade que estava sem pastor. E também era possível eu dirigir o carro cada dia para Dourados, para as aulas no instituto. Assim, comprei poucas coisas para eu passar o tempo lá em Fátima do Sul. E foi uma época muito boa. Além de ajudar na igreja, eu estava mais perto daquelas outras igrejas naquela região, onde eu poderia ser útil. O tempo que passei lá foi muito frutífero e dou muitas graças a Deus também para aquela experiência. Os 3 anos passaram depressa. E era tempo para eu mais uma vez me despedir da minha família brasileira. Chegando nos Estados Unidos, tinha somente meu irmão e sua esposa como família. Eles não tiveram filhos, de modo que nem sobrinhos ou sobrinhas tinha. Orei muito e senti que pelo menos eu devia voltar para o estado de Arkansas, meu estado natal, porque conheci bem o estado e fui muito bem conhecida por muitas igrejas e irmãos. Mas não voltei para a cidade natal, onde morava meu irmão. Uma missionária independente que conheci em Mato Grosso e quem era uma amiga muito íntima. Também se aposentou, apesar de ter menos que 65 anos. E nós viajamos no carro dela, que foi emprestado pela missão dela. O nome dela era Corabel West, que muitos lá conheciam. Fomos para uma região do estado de Arkansas, onde nunca havia feito muitas visitas. Chegando numa cidade de tamanho médio, nós sentimos que deveríamos procurar algumas coisas para, quem sabe, esta cidade ser a nossa cidade para passarmos esses últimos anos das nossas vidas. Nós não tivemos recursos para ficar num hotel enquanto nós olhamos e fizemos algumas informações a respeito da cidade, mas eu tinha uma tenda para acampamentos que nós fazíamos e assim nós achamos um lugar bonito à beira de uma lagoa e lá erguemos a tenda e nós ficamos morando vários dias naquela tenda. Dona Corabel tinha menos recursos do que eu.
A aposentadoria minha não era grande, mas a dela era bem menor. Assim, ela precisava alugar casa onde o governo assistia com o aluguel. E achamos um complexo muito bonito, vários apartamentos. Então, eu disse para ela, você entra e falar com o dirigente. E eu ficarei aqui no carro orando. Ela entrou, mas a dirigente era muito boa. Aliás, era uma crente. Ela recebeu bem a Dona Corabel e Dona Corabel me convidou para entrar. A diretora, olhando para nós, disse, sinto muito, mas não há vaga agora. Mas quando tiver alguma possibilidade, eu falarei com a senhora. Me dá o seu endereço e telefone para eu ficar em contato com você. Dona Corabel olhou para mim e então eu disse, senhora, nós não temos endereço nem telefone. Nós estamos acampados numa tenda lá naquela beira da lagoa. Aquela senhora jovem se espantou que duas senhoras da nossa idade, missionárias, não tivermos lugar para hospedarmos. Então ela olhou para Dona Corabel e disse, bem, eu sinto que eu devo fazer isto. Eu estava aguardando um apartamento para certa pessoa que estava quase pronta para vir. Mas eu vou dar aquele apartamento para você. Deus mais uma vez ouviu as nossas orações. Nós fomos aos lugares de móveis usados e nós compramos para Dona Corabel as coisas mínimas. E aquela diretora, que era tão bondosa, até me permitiu ficar lá com Dona Corabel umas semanas, enquanto eu procurava um apartamento para eu alugar. Porque eu resolvi no meu coração que eu ia olhar para o meu pai e não para o governo para me ajudar. Que eu tinha dado a minha vida a ele. E agora, na minha velhice, que ele não ia me desamparar. E eu teria que ir para o governo me ajudar com as minhas despesas. E assim Deus, mais uma vez, abençoou, porque há pouco tempo eu achei um apartamento que eu poderia alugar. Também comprei alguns móveis usados e nós iniciamos a nossa vida na cidadezinha de Springdale, Arkansas. Em 1981, tive o grande privilégio de voltar para Dourados, assistir à dedicação da nova sede do Instituto e futuro seminário. Também tive a grande honra de participar na dedicação de um pequeno monumento, não sei como se chama em português, em honra do casal Harold e Carolyn Kellum, que eram os doadores
das muitas ofertas que possibilitaram aquela dedicação de uma nova sede para a glória de Deus. Amém. Fiz tudo o que podia para servir a Jesus. Trabalhei na minha igreja, em todas as organizações e fora. Fiz algumas viagens ao redor, falando nas igrejas. E me dediquei também escrevendo e ficando em contato com o Brasil. Mas cada dia estava me sentindo mais inútil, porque a igreja não tinha visão missionária, não havia trabalhos missionários, não era realmente campo de missões. E assim, um dia, após de 2 anos, falei com Deus e disse: Pai, eu não estou gostando desta vida de aposentadoria. Eu quero trabalhar. Guia-me, leva-me para um lugar onde eu posso ser mais útil. E assim, eu sabia que no oeste dos Estados Unidos havia muitas pessoas falando espanhol de México, muitos índios, e a nossa denominação batista tinha muitas missões lá. E assim resolvi ir viajar para lá e olhar para ver se lá era o lugar que Deus queria que eu passasse o resto da minha vida. A dona Corabel estava de acordo, de modo que nós viajamos, nós duas, numa velha Kombi, que nós poderíamos dormir dentro, levar algumas coisas para acampar e fazer as nossas refeições. Nós viajamos para o estado de Arizona. E olhamos o campo todo. Fomos para Tucson, onde eu estou morando agora. E vi aqui o trabalho entre os mexicanos e os índios dentro da cidade. E algumas reservas de índios ao redor. E cada dia que passamos aqui, eu senti mais no meu coração que eu deveria deixar aquela morada em Arkansas e vir para Arizona. Quando falei com meu irmão pelo telefone, ele perguntou: quem é que você conhece lá em Arizona? Eu disse: ninguém. Ele então perguntou: aonde você vai morar? E eu respondi: não sei. Ele disse: o que você vai fazer lá? E mais uma vez eu disse: não sei. Mas eu sei que Deus está me guiando e levando para Arizona. E eu sei que Ele tem alguma coisa já feita, pronta para me receber. Assim estou morando aqui em Tucson e pretendo ficar aqui até a minha grande volta. Não para Arkansas nem para o Brasil, mas a minha ida para o meu lar lá no céu, para passar a eternidade com meu Pai e Jesus. Assim, logo que eu tinha
apartamento aqui, muito humilde, e realmente na área da cidade onde moravam a maioria das pessoas mexicanas, perto da missão onde trabalhava todos os dias. A irmã Esther veio aqui para minha terra passar quase um ano comigo. Ela também ajudou no trabalho da missão e ia comigo falar nas igrejas. E também ela teve a oportunidade de estudar a língua da minha terra. E saiu daqui falando, mais ou menos, o inglês. Ela pode dar ao irmão algumas informações sobre o nosso ministério aqui em Tucson, Arizona, naquela época em que ela estava aqui comigo. No ano de 1984, tive duas experiências marcantes na minha vida. Primeiramente, eu fiz uma visita em Mato Grosso. O casal Kellam, que ainda estavam ajudando ao seminário, também me deram uma passagem de avião para fazer uma visita ali. E foi grande a recepção que eu recebi do meu amado povo lá em Dourados. Fiquei hospedada no apartamento da irmã Esther, que estava morando lá na sede do seminário mesmo, num daqueles apartamentos dos alunos casados. Foi uma visita maravilhosa. Eu vi as coisas grandes que Deus continuava a fazer. Vi muitos jovens que não conhecia. Vi os meus filhos e filhas, agora pastores, missionários, professores, mães. E tantas bênçãos que não posso nem me enumerar. Mas foi uma coisa marcante na minha vida. E novamente eu me senti tão grata que Deus tinha me dado o privilégio de passar aqueles anos da minha vida lá no grande estado de Mato Grosso. A outra experiência era também muito marcante na minha vida. Pela primeira vez e a única vez na minha vida, andei pelo vale da sombra da morte. Aconteceu em Honolulu, Hawaii. Passei um mês numa das ilhas lá, tomando conta da casa e do ministério de uma missionária que vinha para os Estados Unidos passar um mês ou dois de férias. Dona Corabel e eu fomos juntas e passamos mais que um mês na ilha de nome Kauai. Era realmente um pedacinho do céu para nós. E também fizemos trabalhos. Assistimos aos cultos numa igreja. Vimos pessoas batizadas no Oceano Pacífico. Realmente nunca vou esquecer, mas não era só a beleza. Deus me deu outra lembrança ainda mais marcante. Porque era o nosso plano passar uma semana na volta
para os Estados Unidos, na ilha maior da Hawaii, onde é a cidade capital, Honolulu, onde todos os turistas vão. E nós pretendemos passar uma semana lá também, como turistas. Mas não era assim, porque no dia em que chegamos lá, naquela noite fiquei muito doente, com um ataque agudo do pâncreas. E também o coração foi atacado com uma congestão. Poucas pessoas sobrevivem àquelas duas coisas que eu estava sentindo. Fui levada para o hospital, quase morto. Fiquei na parte de urgência. E depois passei 51 dias naquele hospital, antes de poder ser trazido aqui para minha terra e levado imediatamente para um hospital local, onde fiquei mais 3 meses. Realmente foi experiências que nunca passei na minha vida, não quero jamais passar, mas marcou a minha vida, porque em toda aquela experiência de dor, de medo, de incerteza, eu não temi, como diz o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. E de fato eu senti a presença tão real de Jesus, meu Salvador, que também soube o que era o sofrimento. E ele era o médico dos médicos, que ajudou os médicos lá a salvarem a minha vida. A notícia chegou lá do Brasil e os irmãos começaram logo a fazer cultos de oração em meu favor, dia e noite. E além de orar, pastor Ivan, que era regente do reitor do seminário naquela época, e outros irmãos lá em Dourados levantaram ofertas para comprar uma passagem para a irmã Esther Ergas vir aqui na minha terra, tomar cuidado da minha vida, porque levou realmente 6 meses do dia que fui atacada até eu podia realmente tomar conta de mim mesmo. Quando ela chegou nos Estados Unidos, passou pela imigração lá no estado de Flórida, o oficial de imigração perguntou qual era a razão da sua vinda para os Estados Unidos. Ela respondeu em inglês: a minha amiga é muito doente e vim cuidar dela. Ele, o homem, então disse: mas sua amiga não tem uma amiga aqui nos Estados Unidos que pode cuidar dela? E a Esther respondeu: oh, Senhor, o Senhor não entende. Ela deu a sua vida lá no Brasil para nós. E agora é a nossa vez de demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão a ela.
nesta hora da sua necessidade. E o homem ficou tão comovido com esta demonstração da irmã Esther, que ele lhe deu um visto de permanecer aqui 1 ano, coisa muito rara naqueles dias. E assim, a minha querida Esther fez tudo para mim. E não sei como eu poderia ter passado aqueles meses sem a presença dela. E sou eternamente grata aos irmãos brasileiros que me amam tanto, que levantaram dinheiro para enviar a Dona Esther. E a minha gratidão, que não posso nunca expressar, à irmã Esther, porque ela fez serviço de casa e também era a pessoa que cuidava de mim como enfermeira e orava por mim e me sustentava naquela experiência tão amarga na minha vida. Mas muitas coisas boas saíram e vieram por causa daquela experiência. Eu realmente aprendi o que é dor, porque nunca tinha sentido muitas dores na minha vida. E assim eu tenho mais compaixão para as pessoas que sentem dores. E também foi uma resposta às orações dos irmãos no Brasil e as minhas. E assim a nossa fé ficou também fortalecido. Eu sou grato a Deus, porque Ele me sustentou. E agora, de 1984 até o dia de hoje, tenho tido saúde, força, ânimo para servir ao Jesus e para ajudar no seu ministério que Ele me dá. Após a minha recuperação total, que durou muitos meses, em 1986, fiz mais uma viagem ao Brasil e permaneci lá por 4 meses. Também me hospedei no apartamento da irmã Esther, lá no seminário. Eu não sabia que seria a minha última visita, mas aproveitei muito. E assim, se o irmão quiser algumas informações que eu não me lembro daquela visita, Dona Esther possa lhe ajudar. Voltando de lá, em 1987, Deus me deu 2 bênçãos. Eu pude me mudar para um apartamento melhor e numa outra parte da cidade melhor. E também recebi do casal Kellam uma oferta pessoal que era suficiente para eu comprar um carro da marca Toyota, o qual ainda está em boas condições, de modo que esta Ana, com quase 92 anos, está dirigindo o meu carrinho, que tem 15 anos de idade, e tenho a carteira de habilitação renovada até o ano de 2004. Não estou me orgulhando com isto, porque tudo é bênção de Deus, do meu Pai.
Ele sempre cuidava de mim e assim vivo, sem medo do futuro. Os anos de 87 e 88 se passaram sem grandes desafios. Continuei a trabalhar na missão, nas igrejas e especialmente falando em cada oportunidade sobre o trabalho missionário lá no Brasil. Mas o ano de 1988 me trouxe um novo desafio. Minha cunhada ficou muito doente e meu irmão me pediu que passasse um tempo com eles. Fiz tudo que pude e dou graças a Deus por isto. Mas ela morreu em outubro de 88. Eles não tiveram filhos, nem adotaram algum filho. E eu era a única pessoa sobrevivente da nossa família. De modo que eu fiquei com meu irmão mais ou menos 6 meses, ajudando e cuidando dele. Ele também depois faleceu em 89. E assim eu fiquei como a única sobrevivente da família Wallerman. O irmão sabe que fiz vários pedidos que o seminário mudasse o nome, pois eu nunca me sentia merecedora de tanta honra. Mas um dia veio a mim a ideia que isto também era mais uma bênção de Deus para mim, pois de outra maneira, após a minha morte, o nome da família Wallerman ia desaparecer. Então comecei a mudar e agradecer a Deus e aos irmãos a esta honra que me deram. E quero sempre viver e ser de tal maneira que nunca traz algum defeito ao nome do seminário. E com um pouco de sacrifício, mas com grande alegria, quero sempre manter a bolsa de estudos em nome de Edwin, meu irmão, e Mildred, minha irmã, para que eles também possam ser lembrados. Pastor Sérgio, logo estarei enviando ao irmão pelo correio os 2 diplomas. Uma de Washington Baptist College, com o grau de bacharel em Belas Artes. O outro é do Southwestern Baptist Theological Seminary, com grau de mestrado em educação religiosa. Também eu tenho 3 certificados, não sei como se chama, mas esses podem também ficar na parede, como o diploma. Um é lá do Brasil, em 14 de novembro de 1975, quando a Câmara Municipal de Dourados, numa cerimônia oficial, me deu o título de cidadão douradense. É muito precioso para mim este ato. O outro é de Washington Baptist College,
quando eu estava aqui em Gozo de Férias, em 1961, quando numa grande solenidade foi proclamada como uma graduadora de distinção, dizendo que eu tinha trazido honra ao colégio e à minha pátria por minha vida de serviço. E o terceiro é do Seminário Teológico Seminário em Fort Worth, Texas, onde me formei. Em 1992, recebi a honra de distinção pelo meu serviço. Irmão, falo sobre isto com relutância, porque não quero me engrandecer, mas para dar a glória a Deus, que fez tudo isto para mim, uma humilde serva de Jesus. Agora estou morando num apartamento que Deus também preparou para mim. Tucson é uma cidade há muitas pessoas que vêm de fora de outros estados por causa do clima e porque também aqui há muitos apartamentos e casas de saúde, etc., para ajudar pessoas de idade que estão aposentadas e têm, assim, as possibilidades de pagarem e mudarem para cá. Mas eu, até agora, tinha vivido no meu apartamento, fazendo todo o serviço de casa, cozinha, de limpeza, fazendo as compras no armazém, etc. Mas em dezembro passado, eu pensei que era tempo para eu também procurar me aliviar um pouquinho destas responsabilidades. E olhei, mas naturalmente eu não podia, por causa do custo muito alto, ficar em nenhuma destas. Mas, uma vez mais, Deus me ajudou. Foi realmente milagrosa a maneira de eu ficar sabendo deste novo lugar, cujos donos são 50 igrejas evangélicas aqui em Arizona, que compraram e funciona como entidade de serviço público e assim não pagam impostos, de modo que eles podem oferecer apartamentos para pessoas como eu sou e muitos outros que não temos a possibilidade de alugarmos outros. Assim, a mensalidade eu posso realmente fazer muito bem com a minha entrada mensal. Tenho um apartamento no terceiro andar. Aqui tem elevador para descer e mais um andar em cima de mim. Um grande, bonito prédio com gramada, flores, árvores, piscinas, muitas coisas lindas. Eu tenho um apartamento com sala, um quarto grande, com banheiro, uma cozinha totalmente equipada,
Todas as utilidades são pagas, menos o telefone. Uma senhora vem cada 2 semanas fazer limpeza geral. Há um refeitório com boas refeições, onde eu posso almoçar ou jantar diariamente, incluído no meu aluguel. E se eu quiser mais refeições, são de preço muito barato. A segurança aqui, totalmente. A manutenção, qualquer coisinha, é só chamar. E eles vêm atender. E o que é mais importante para mim? Estou achando um campo missionário aqui onde estou morando, porque muitas dessas pessoas de idade não têm boa saúde, estão aproximando o fim da vida, não são crentes, alguns não vão na igreja, muitos precisam de palavras minhas, orações. Estou evangelizando, encorajando, ajudando. E assim, eu não posso ir mais aos campos missionários como eu realmente queria. Mas Deus é tão bom. Ele trouxe um campo missionário aqui, onde eu estou morando. Assim, peço que orem por mim, para que eu possa, aqui onde eu moro, levar muitas pessoas para conhecerem Jesus como Salvador. Pastor Sérgio, mas passo para dar a glória a Deus, que fez tudo isto para mim. E também porque o seminário tem o meu nome. Queria saber a respeito dos meus estudos e tudo isto. Que Deus abençoe ao irmão. Esta agora, eu creio, vai ser a última fita a respeito da minha vida. Mas pretendo fazer mais uma ou mais, contando algumas experiências marcantes que eu não contei nesta reportagem. E também depois de receber as perguntas, as pesquisas, garimpagem, como o irmão falou, eu farei tudo possível para responder e ajudar ao irmão para que tenha um relato certo, correto da minha vida e que tudo isto seja para... Canal Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade.
Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 27 de julho. O título de hoje é Vitorioso. Leitura bíblica, Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Versículo-chave, Romanos, capítulo 8, versículo 37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Os israelitas receberam uma promessa de Deus de que possuiriam uma ótima terra. Agora estavam prestes a atravessar o rio Jordão para entrar nela. Porém, não a receberiam de mão beijada. Haveria obstáculos a enfrentar e superar. Eles se deparariam com povos maiores e mais fortes do que eles, inclusive com gigantes, que dariam medo, tanto que normalmente ninguém se atreveria a lutar contra eles. E cidades muito bem protegidas, sendo quase impossível conquistá-las. Porém, os israelitas tinham um diferencial. Eles não contariam apenas com sua força humana, mas com o auxílio do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, poderoso e imbatível. Deus é quem os capacitaria e lhes daria a vitória. A nossa vida também é cheia de obstáculos, principalmente quando se inicia a caminhada com Deus. As dificuldades não param de surgir. O inimigo Satanás faz de tudo para tentar nos amedrontar e destruir. Além disso, passamos também a lutar contra os nossos próprios desejos pecaminosos, tudo o que vai contra a vontade de Deus. As situações que acontecem parecem tão adversas que diante delas sentimos muitas vezes que não temos chance alguma. A ideia de Satanás é que fiquemos com medo e não enfrentemos os desafios, contentando-nos em permanecer do jeito que estamos. Porém, Deus quer muito mais para seus filhos. Ele deseja que alcancem vitórias em seu viver por meio de experiências com Ele. É assim que são moldados conforme o caráter de Cristo. E então, quando a batalha, por mais difícil que seja, é vencida, podem dizer: "Ah, como é bom o gosto da vitória e como dá satisfação." Por isso, não se deixe intimidar pelo inimigo quando quaisquer dificuldades se apresentarem a você e tentarem impedi-lo de avançar, principalmente na vida com Deus. Busque ajuda do alto. Com as armas certas e com a intervenção divina, você será mais que vencedor. Com a ajuda de Deus, podemos vencer nossos gigantes dia a dia. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br/doe.